corpos glorificados, né? As pessoas têm muita curiosidade como será após a morte. Aliás, a gente ouve, né, as pessoas falarem muitas coisas, as pessoas são sempre fazem muitas perguntas, questionamentos, têm as suas dúvidas, né? Claro que aquelas que nós podemos, né, e que Deus permite que nós venhamos a falar, amém. Tem umas meio assim bizarra, né, mas a gente respeita também, entendeu? Tem umas perguntas assim, nada a ver, mas tudo bem. E se a gente sabe responder, a gente responde. Se a gente não sabe, a gente diz que não sabe e pronto. Não é assim? É desse jeito, amadas. Então, esse assunto, esse tema de hoje, corpos glorificados, é grandioso demais. É muito rico, sabe? É uma coisa gloriosa. A gente fica meio que perdido antes, né, na lei, a gente não sabe como é, a gente fica meio que pisando em areia movediça, uma hora a gente está firme, uma hora a gente está escorregando, a gente não tem certeza de nada. E aí, quando a gente chega na graça, esses pontos, eles vão sendo esclarecidos, né? O apóstolo Paulo deixou vários exemplos para que a gente leia e compreenda como é feito essas coisas, como que o poder de Deus opera em nós, sabe? O quão glorioso. E eu separei aqui trechos para que a gente possa ler e compreender. Muitas pessoas me perguntam, qual a Bíblia que vocês usam? Eu uso a Almeida Revista e Atualizada, tá? Só que existe uma linguagem na Bíblia, né, viva, que me chama muita atenção por ser uma forma mais popular, sabe? Uma forma mais clara de falar. Então é essa aqui, ó. Ó, essa aqui, tá vendo? Eu gosto muito. Tem uns versículos que eu leio na minha Bíblia, aí eu vou lá nela, eu falo, não, peraí que eu quero ver como tá aqui na Viva, porque eu quero ver essa linguagem. Então a Bíblia Viva sabe, eu gosto da forma que ela nos fala. Então nós vamos ler lá, ó, em 1 de Coríntios, para a gente poder começar a entrar por esse tema, corpos glorificados. Olha o que diz lá em 1 de Coríntios 15, 35. Alguém, entretanto, poderá perguntar, como é que os corpos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão eles? Não façam essas perguntas tolas. Olha, apóstolo Paulo. Vocês encontrarão a resposta em seu próprio quintal. Olha o exemplo que o apóstolo Paulo, né, aqui na tradução da Viva, trazendo mais para uma linguagem de fácil entendimento, coloca, olha esse exemplo. Não façam essas perguntas tolas. Vocês encontrarão a resposta em seu próprio quintal. Quando se enterra uma planta, só um minutinho, com a letrinha bem pequenininha, sabe? Vocês encontrarão a resposta no seu próprio quintal. Quando se enterra uma semente no chão, ela não se transforma numa planta a não ser que morra primeiro. E quando você semeia, não semeia o corpo já formado da planta? Tudo o que se enterra no chão é uma semente de trigo ou outra semente qualquer. Deus, então, lhe dá um corpo novo, bem bonito. Não é interessante esse exemplo que o apóstolo Paulo dá? Quando a gente fica nos questionando, mas como será depois da morte? Como que eu vou ressuscitar? A Bíblia fala que eu sou imagem e semelhança de Deus. Hoje nós compreendemos que essa imagem e essa semelhança é o espiritual. Porque fisicamente nós temos diferentes modelos, né? Diferentes pessoas. Então Deus usaram isso para que a gente perceba que como filhos, né, nós somos todos iguais a Cristo. Teremos um corpo igual ao Cristo. Olha o que diz lá no mesmo 1 de Coríntios 15, 42. De igual modo,
será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é mortal, mas quando ressuscita é imortal. Os corpos que agora possuímos causam-nos desonra, entretanto, estarão cheios de glória quando ressuscitarmos. Eles são semeados em fraqueza, porque agora são corpos mortais. Só um minutinho. Mas quando ressuscitarmos, eles estarão cheios de força. Quando morrem, são apenas corpos humanos, porém, quando ressuscitam, são corpos espirituais. Entendeu? Em que nós somos semelhantes a Deus? Nesses corpos espirituais. Você vê, a semente, ela tem que morrer, ela tem que ser plantada, para que então ela viva. Foi o que Paulo disse lá no exemplo: não façais perguntas tolas, você já tem a resposta no seu quintal. Olha, que interessante, né? Você planta lá uma semente e aquela semente nasce. Ela tá seca, não é assim que a gente compra? A minha avó já dizia, põe essa semente para secar, para poder depois plantar. Então, visualmente, aquela semente está morta, ela está seca. Eu falava, meu Deus, como será isso? Vai um negócio seco, e daqui a pouco começava a sair um broto, e começava então a nascer uma vida. É esse exemplo que o apóstolo Paulo quis nos dar. Quando esse corpo material, quando essa matéria descer ao pó, aí sim que nós vamos viver para Cristo. Aí sim teremos um corpo igualzinho ao dele, corpos glorificados. Não é lindo demais? Gente, quando a gente se depara com essas leituras, com essas reflexões, sabe? Quando a gente é colocado para pensar e não mais induzidos a seguir pensamentos, tudo fica tão claro, sabe? Tudo fica tão nítido, tão nítido. Aí eu quis concluir lá em Filipenses. Vamos lá em Filipenses? Filipenses 3, 20. Olha só. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eles aguardavam, a gente já sabe disso, né? Realmente eles aguardavam o Salvador. No 21 fala assim, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Entendeu? Aquela imagem e semelhança? Tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo que existe debaixo do seu pleno domínio. Olha que lindo, olha que forte, que glorioso, que maravilhoso é nós sabermos, amado, sabe, que enquanto nessa carne nós vamos ter aflições, né? São problemas diários, são várias coisas que nós temos que desenvolver, que resolver, né? Somos adultos, mas a gente tem que se apegar a esses relatos aqui, sabe? Que nos trazem paz, que nos trazem uma consciência de que o nosso Deus em todo tempo está cuidando, sabe? Está protegendo, está guiando nossos passos. Porque um filho obediente, ele colhe frutos bons. Mesmo que nessa carne, mesmo gemendo, sabe? Aquelas lutas por fora, temores por dentro. Eu gosto dessa frase. É assim, o combate diário, sabe? Mas aquilo que nós temos lá dentro, que é o Espírito que é semelhante a esse Espírito do nosso Deus, ele vai, essa semente, quando ela descer à terra, ela vai brotar, sabe? Ela vai viver novamente. Só que será de uma forma maravilhosa. Teremos um corpo espiritual glorificado. Isso não é maravilhoso, meu amado? A gente hoje conheceu o Evangelho da Graça de Deus, ter essa boa consciência, sabe? A gente não vive mais perdido nos nossos questionamentos sobre como será após a morte. Todo mundo se questiona, né? Como será que é a terra? Como será após a morte? Como isso? Tantas perguntas. E hoje, em graça, nós conseguimos ler e compreender
sabe? As maravilhas de Deus. Vamos aqui, amado. É para resolver hoje? Vamos embora. Ah, mas tá puxado. Então, mas você ajuda. Você pega de um lado, eu pego do outro e nós juntos vamos conseguir vencer esse dia. Nós juntos vamos caminhar numa terra dos viventes e glórias a Deus que estamos vivos, sabe? O Senhor nos permitiu chegar até aqui, queridos, e Ele vai nos levar até onde Ele já determinou que nós chegaríamos. Eu creio nessa manhã gloriosa, que essa palavra, sabe, veio com conhecimento a nós. Amados, creia nisso. A nossa pátria é celeste. Nós estamos aqui realmente numa passagem, num cumprimento da vontade de Deus. Ele quis, Ele é soberano, Ele determinou. E nós estamos aqui cumprindo a vontade de Deus. Você aí na sua cidade, no seu estado, no seu país. E eu aqui, na Vila Sarapuí, Duque de Caxias, estamos aqui proclamando o Evangelho, falando dessa riqueza, dessa sabedoria revelada aos filhos de Deus. Tá bom? Muito obrigada, viu? Pelo carinho, pela hospitalidade. A gente se sente na casa. A gente se sente realmente... Teve uma irmã no início do canal que disse pra gente assim, Jaque, Cris, quando vocês começam a falar, eu puxo a cadeira, sabe? Parece que nós três sentamos assim na minha sala e a gente bate um papo. A intenção é essa, trazer leveza. É tomar, sabe, mais uma xícara. É desenvolver um pensamento bom, uma conversa agradável, trazer à memória as revelações do nosso Deus, sem fardo, sabe, sem obrigações, sem peso, né? Hoje a gente, quando começa a ler o Evangelho, nossos olhos já iluminados, a gente começa a falar, nossa, como é grande, como o nosso Deus é poderoso, mas Ele é poderoso para fazer. Ele faz, amado, Ele continua fazendo, porque o nosso Deus, Ele não muda, Ele é perfeito em tudo. Ele é maravilhoso e tudo que Ele faz é bom. Nós é que não entendemos, com as nossas limitações, nós não entendemos o agir, muitas das vezes, quando Deus age em nosso favor. Porque o nosso desejo é um, mas a vontade de Deus é outra. E que não se cumpra a minha vontade, mas que se cumpra a vontade de Deus. Porque eu sei que a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável. É assim que eu vivo os meus dias. Com lutas, divergências, problemas, tudo ele, igual você. Somos mortais, estamos suscetíveis a tudo isso. Mas quando Deus traz a memória, e esse tema, quando veio a minha memória, semana passada, eu falei, nossa, pense você que eu estava limpando a casa, sabe? Tira poeira, e tira teia de aranha, e passa, daqui a pouco veio corpos glorificados. Porque é assim que Deus fala. A gente fica falando, Senhor, fala comigo. Quero ouvir a tua voz. Amada, Deus é Espírito. A voz vem aqui, ó, no teu entendimento. Sabe? A voz vem naquela mente que de tanta ligação, de tanta intimidade com Deus, Ele começa a falar com você dessa forma. Sabe? Colocando versículos, colocando tema, falando, eu quero que você fale sobre isso. Se veio ao teu coração, se é aquilo que te preencheu, abre a sua boca. Fale, amado. Não se cale. O Evangelho está enraizado em nós. Nós estamos cheios de Deus. Nós estamos cheios da palavra. Nós estamos cheios de graça. Coloque isso. Deixe isso aflorar na sua vida. Às vezes as pessoas falam, não, mas a senhora fala bem. Eu gosto de ouvir a senhora. Amados, todos nós falamos bem quando falamos a verdade do Evangelho. Todos nós temos, sabe, essa habilidade. Isso é uma prática. Você imagina que quando eu e Cris fomos abrir, né, inaugurar esse canal para falar da graça de Deus, a gente bateu pino. A gente ficou, meu Deus, e agora? Que responsabilidade, mas a gente não sabe o que falar, o que fazer. E é exatamente nessa hora que você vê que não é você que vai falar, não é você que vai fazer, mas é o Espírito que habita em nós, que fala e que faz e que age por meio de nós. Não é assim? Ele que age por meio de nós e em todos nós. Nosso Deus é maravilhoso. E essa palavra de hoje, amados, é gloriosa. É para que a gente, sempre que
pense, sabe? Começa esses questionamentos de como será e não sei o quê. Creia nisso. Nós só estamos cumprindo um propósito, sabe? Uma missão. Eu sempre falo com a Cris, a gente está num grande tabuleiro de xadrez. Aqui é um grande jogo chamado Terra e Seres Humanos. Esse tabuleiro, amado, as peças são movimentadas pelo nosso Deus. Rei, torre, rainha, e vamos lá. É para cá, é para a direita, é para a esquerda, e nós vamos jogando isso, até que ele, porque o começo é ele e o fim é ele, diga checkmate. Quando ele diz checkmate, não há mais jogo. Se encerrou ali. Essa semente, Paulo disse que ela vai cair em terra, morta, seca. O espírito será levado de volta para casa. Esse espírito será glorificado, semelhante ao nosso Deus. Olha que maravilha. Paulo diz que então, né, numa analogia, o veremos face a face e seremos como ele. Isso é maravilhoso, amado. Esse ser como ele é ser espírito, sabe? Essa aparência aqui se parece com o nosso pai, com a nossa mãe, com a nossa irmã. A carne se parece com carne. Mas o que nos importa é saber que aqui dentro nós temos a imagem e a semelhança do nosso Deus. Nós somos iguais. E isso nós veremos quando nós retornarmos para a nossa casa. Não é maravilhoso? Nós temos que alimentar isso, amado. Porque senão a gente vai viver sempre numa expectativa vã, querendo fazer o que não é para fazer, agir quando não é para agir. E quando você tem uma consciência, uma ligação, uma intimidade, como eu disse, com Deus, você começa a aquietar o teu coração. Nós temos conversado muito sobre isso aqui na minha casa, com a minha filha, com o meu marido, e a gente tem dito isso. Nós somos adultos, pensantes, e nós temos equilíbrio sobre a nossa vontade, sobre o nosso querer carnal, sobre o que comemos, o que vestimos, para onde vamos. Mas o Espírito que habita em nós, ele é guiado pelo nosso Deus. É ele quem determina todas as coisas. E é ele que guia pelo Evangelho. Nós somos guiados por essa palavra da verdade que é viva e é eficaz. É ela que nos conduz em triunfo, que nos faz reinar em vida e andar sempre, sempre em perfeita vitória. Assim é, meus amados. Assim eu creio, assim eu recebo para minha vida e para a vida de todos os meus irmãos, sabe? Que estão ali, ó, alicerçados nessa rocha, bem firme. Nada pode nos remover dessas convicções de quem somos em Cristo. Nós temos destino. Nós sabemos para onde vamos. Nós não estamos perdidos, sabe? Numa estrada escura, sabe? Aonde não tem... Não. Nós somos guiados pela luz. Sabe, os filhos da luz são guiados pela luz. E como filhos, nós vamos aprender a dominar, sabe, os nossos pensamentos, os nossos questionamentos, as nossas dúvidas, porque aqui Paulo disse, não faça pergunta de tolo. Vamos ler novamente? Vamos. Está lá em 1 de Coríntios, até porque chegaram alguns irmãos depois. 1 de Coríntios 15... 35. Vamos ver. O tema são corpos glorificados. Olha isso. 1 de Coríntios. Muitas pessoas perguntam, eu vou mostrar novamente. A Bíblia é viva. Eu gosto da linguagem dela. Eu gosto da forma como ela fala e traz à nossa memória uma linguagem bem popular. Vamos lá. 1 de Coríntios 15, 35. Alguém, entretanto, poderá perguntar: como é que os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terá eles? Olha o exemplo que Paulo vai dar. Não façam essas perguntas tolas. Vocês encontrarão a resposta em seu próprio quintal. Quando se enterra uma semente no chão, ela não se transforma numa planta e a não ser que morra primeiro. Tem que morrer para germinar. Um cantor secular já diz isso, né? Tem que morrer para germinar. E quando você semeia, não semeia o corpo já formado de planta, não é assim? Tudo o que se enterra no chão
é uma semente de trigo ou outra semente qualquer. Deus, então, lhe dá um corpo novo, bem bonito. Olha que lindo! Lá no 42, completa. De igual modo, será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é mortal, mas quando ressuscita, é imortal. Os corpos que agora possuímos causam-nos desonra. Entretanto, estarão cheios de glória quando ressuscitarmos. Eles são semeados em fraqueza, porque agora são corpos mortais. Peraí. A folhinha fininha, fininha. Mas quando ressuscitarmos, eles estarão cheios de força. Quando morrem, são apenas corpos humanos. Porém, quando ressuscitam, são corpos espirituais. Glórias a Deus. Glórias a Deus, porque nós somos e pertencemos a uma região celeste, sabe? Ao céu. Nós somos espíritos, por enquanto, dentro dessa matéria, dentro dessa carne. Mas a hora que o checkmate bater, que a semente morrer, que ela for plantada, ela irá, juntamente com o Pai, receber uma imagem e uma semelhança que Paulo cita lá, e que hoje nós sabemos que ele quis dizer que essa semelhança é o Espírito. Nós estaremos de volta à nossa mansão, à nossa casa, à nossa morada. Glórias a Deus por esse entendimento, glórias a Deus por essa graça abundante, sempre crescente, sempre. Ela cresce, sabe? Ela nos enche, ela nos preenche. Eu agradeço a você que está aí comigo nessa manhã, de dia 1º de junho, já é o melhor mês, já é um mês frutífero, cheio de bênçãos, sabe? A bondade, a misericórdia do Senhor está sobre nós. Nós estamos cheios do conhecimento e nós iremos caminhar por esse conhecimento com sabedoria, com discernimento, para que nós possamos, então, desfrutar dos benefícios que o Senhor já conquistou por nós, tá bom? Eu sou Jaqueline Moraes, esse é o canal Graça Sem Retoques e eu estou com vocês aqui todas as terças e quintas, 8 da manhã, e a minha parceira Cristiane Ribeiro está os outros dias da semana, sempre às 8 da manhã, amados. Marca aí na sua agenda um encontro conosco no canal Graça Sem Retoque. Não esqueça, hein? Dê o seu like, compartilhe, comente, se inscreva, viu? Se você não está inscrito ainda. E ative o sininho para você receber notificação quando nós entrarmos ao vivo, tá?